Boa tarde aos alunos do curso de Pintura Industrial. Meu nome é Jader Rosa, sou instrutor 1 do Senai de Itaperuna e vou começar hoje uma aula muito importante que é sobre os campos de aplicação da pintura industrial e a importância da pintura industrial. Bom, vamos começar então falando sobre os vários tipos de pintura. Primeiro, nós vamos falar sobre a pintura artística, cuja finalidade é expressar uma arte e exercita por artistas, pintores, na elaboração dos seus quadros, figurais. Vem depois a pintura arquitetônica, a pintura da construção civil, cujo principal objetivo é a estética, mas também existe a parte de proteção, não tão intensa como a pintura industrial, né? Usado mais na área naval. Bom, então agora nós vamos destacar a pintura industrial, dando uma ênfase também para a área offshore. A pintura industrial, ela tem como objetivo principal a proteção anticorrosiva. Bom, não podemos dizer que a estética também é importante. Lógico, a estética é importante, mas o nosso foco é a pintura anticorrosiva. A pintura industrial também nos auxilia na parte de segurança, na segurança industrial. De que forma? Identificando áreas, identificando tubulações, identificando equipamentos. Nós temos também um outro estudo, que é o estudo da pintura industrial voltada a cores. Por exemplo, cores claras, elas absorvem, cores claras, elas refletem calor, e cores escuras absorvem calor. Aqui nós temos um exemplo muito interessante de um tanque de gasolina, tanque de armazenagem de gasolina, onde nós temos uma perda constante de evaporação do solvente. E aqui é feito um comparativo, um tanque sem pintura, ele tem uma perda de 1.650 barris, um tanque com pintura cinza, cor clara, a gente vê aqui, a perda reduz para 1.350. Mas quando eu tenho uma cor clara, uma cor branca, que é o pintado, a maioria dos tanques de armazenagem de combustíveis brancos são pintados de branco ou de tinta alumínio, com o objetivo de quê? Refletir calor. E essa reflexão faz com que diminua a temperatura, automaticamente eu tenho uma perda menor da evaporação. Nós vemos aqui as economias. Existem outros campos de atuação da pintura industrial. Eu tenho aqui na construção civil, na indústria metalmecânica, na indústria nuclear e na indústria petroquímica, mais na parte de armazenamento, na parte dos terminais. Temos também a área offshore, a área de transmissão de energia. Indústria química, indústria petroquímica, a gente já vê aqui as cores claras, como eu falei anteriormente, cores claras, branca, cor branca, quer dizer, são pinturas que refletem calor, então a temperatura é uma temperatura ideal para armazenagem de gás e de fluidos de grande volatilidade. E aqui nós temos também a parte industrial, a mais armazenagem de tanques, bancária. E aqui, uma coisa interessante sobre os impactos da pintura industrial.
nós vimos aqui uma reportagem da revista Intra, dizendo o seguinte: benefício das tintas anticrustantes. Tinta crustante são essas tintas aqui, colocadas no fundo da embarcação. A embarcação aqui ela tem um fundo e tem um costado. Essa parte de fundo é a parte que fica imersa. E nós temos a craga, né, que são organismos marinhos que aderem no casco da embarcação, provocando aumento de área. Esse aumento de área aumenta o atrito da embarcação com a água, provocando uma redução da velocidade da embarcação e, consequentemente, maior consumo de combustível. E aqui nós temos uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: nós temos aqui um casco pintado, e diz o seguinte: a economia mundial de 70 milhões de toneladas de combustível por ano, redução de CO2 210 milhões de toneladas por ano, SO2, redução de 5,6 milhões de toneladas. Então aqui nós deduzimos que apenas a pintura ela traz para nós um benefício econômico, e benefícios ambientais. E fica bastante misturado, né? Só a gente reduz saber o preço da tonelada de combustível, a gente vê o valor financeiro, o valor econômico e também esse nível aqui, né? Materiais, né? Tóxicos, né? Que não foram permitidos para a atmosfera. E principalmente hoje o CO2 que provoca vários efeitos climáticos, entre eles o efeito estufa, né? E aqui nós temos uma reportagem, né, da Conerd, né, das barcas para transporte em Niterói, e uma entrevista com o Aurélio Castelo Branco. Ele diz o seguinte: só o trabalho de remoção e pintura tem proporcionado efeitos surpreendentes, com uma redução de até 40% do consumo de combustível, e aqui a gente vê com nitidez, né, um impacto econômico, benefício econômico, e uma redução média de 10 minutos de trajeto, graças à locomoção das embarcações, né? E aqui a gente vê uma situação bastante clara, bastante real. Voltando ao sistema de aplicação, mas aqui na parte elétrica, construção civil, construção cenário rural, redução de atrito, parte ecológica, e contemplando aqui os vários tipos de pintura. Nós temos tipos de pintura industrial, nós temos pintura nova, temos pintura de manutenção, e temos a pintura de reparo. Bom, então são os três tipos de pintura industrial. Pintura nova
proteção anticorrosiva. Logo que ele é fabricado, por exemplo, uma plataforma de petróleo, ela sai do estaleiro com uma embarcação nova, ela recebe um esquema original de pintura, uma proteção anticorrosiva original. Quando essa embarcação, né, vai para o ambiente, ou seja, vai para o ambiente offshore, ela sofre ação da corrosão, ação destruidora. E aí, ela precisa fazer uma manutenção, ou seja, eu preciso recompor aquele esquema de pintura que foi destruído pela ação da corrosão. Se eu não fizer isso, o que acontece? Todo o esquema é danificado, aí eu tenho que fazer a pintura de reparo ou a repintura, recompor totalmente aquele esquema de pintura. E nós temos dito que a pintura não é eterna, ela necessita de manutenção, em função dela estar protegendo o substrato da corrosão. Os ambientes fazem sobre ela uma ação destruidora, onde eu tenho um esquema de pintura que é de sua proteção. Então, esse esquema sofre desgaste da corrosão e eu preciso estar constantemente repondo esse esquema de pintura para não acontecer o que nós vemos aqui nas imagens.